Bom, primeiro queria agradecer o convite aqui de estar com vocês nesse evento super especial. Parabéns, PH, conteúdo super relevante. É uma alegria para a gente estar aqui com vocês nessa parceria contínua WCFO e MZ. Agradecer a Amanda, que nos ajudou a organizar aqui, o Cássio, a Érica. Obrigada. E agradecer às nossas associadas da WCFO, Cris e Taeli, por estarem aqui, e nosso apoiador, o Mira, também, com a DataSite, por estar aqui. E o conteúdo foi bem inspirador, e a gente vai pegar o gancho desse conteúdo para já jogar a bola aí para a Cris. Cris, queria que você começasse se apresentando e falasse para a gente aí sobre, considerando que você está na Capital, como tem sido essa jornada de investir, quais são os principais desafios. Acho que a gente podia dar uma focada em due diligence aqui, né? E quais as principais dicas que você tem aí para o nosso público. Tá bom. Bom dia aqui a todos, é um prazer estar aqui também. Agradeço a WCFO e MZ. Então, vamos lá. Eu sou sócia da Capital, ou KPTL, a gente atende pelos dois nomes, que é uma gestora de Venture Capital, que já está numa jornada aí de 20 anos. A gente já fez mais de 100 investimentos, 120 investimentos ao longo desse tempo, e hoje a gente tem uma carteira, um portfólio de umas 60 companhias, né? Então, a gente é focado em empresas, né, early stage, empresas de base tecnológica, inovadoras. E aí, falando especificamente, né, do processo de investimento, sempre é um desafio, né? Então, a gente costuma ser o primeiro investidor institucional dessas companhias, e aí nós vamos, né, discutir, vamos passar, a empresa vai passar por uma diligência, a gente vai fazer diligência, né, jurídica, contábil, fiscal, trabalhista, e aí a gente enfrenta, né, a gente já viu vários casos, né, já vimos de tudo, empresas mais estruturadas, menos, mas acho que, além, obviamente, né, dos pontos básicos, né, de produto, mercado, se a solução é escalável ou não, o pitch, o storytelling, o perfil do empreendedor, tudo isso vai ser, obviamente, analisado e considerado, mas focando especificamente na diligência, acho que o que vale a pena dizer aqui é governança e estruturação devem ser cuidadas desde o princípio, né? Então, valem para qualquer porte de empresa, vão se tornando mais robustas à medida que a empresa cresce, mas vale a pena olhar desde o comecinho, né? Então, estruturar a companhia, né? Registrar na junta comercial, né? Falando de coisas bem detalhadas, né? Bem de detalhes e específicos assim da operação, a gente já viu, né? Empresa que chegou para rodada de capital. Tá ruim. Agora sim, mudou. A empresa que chegou para discutir rodada de capital, mas não tinha nem seu CNPJ estruturado, né, de fato. Então, estruturar isso, ter o cap table minimamente em ordem, quem são, né, os sócios daquela empresa na origem, se não há contratos paralelos, né, prometeu participação para alguém, mas não vale mais, ou vale. Então, assim, esse tipo de coisa confunde e atrapalha. Contabilidade, né, minimamente um balancete, né, recente, né, a gente não está falando de DFs auditadas, não estamos falando de nada disso, mas atenção a enquadramento tributário, né, regime tributário, isso também pode gerar passivo, pode ser um grande entrave. E contratos, né? Contratos com time, contratos com clientes, que às vezes também isso é inexistente, e a própria propriedade intelectual da companhia, né? Muitas vezes isso também não está no nome da companhia, isso está no nome de terceiros, nome dos sócios, né? Por aí. Então, essas coisas todas vão ser levadas em consideração na diligência, e os apontamentos da diligência vão virar condições precedentes ou não, né? Condições precedentes ou condições para serem analisadas posteriormente. E quanto mais em ordem a empresa estiver, mais rápido esse processo e se tiver alguma coisa muito crítica, claro, a transação pode não acontecer.
Então, cuidar disso desde o princípio facilita muito a operação, e aí a rodada sai mais rápido, a fase mais legal, que é desenvolver a companhia, fazer a companhia crescer, começa mais rápido também. E acho que um outro ponto que também a gente observa bastante nas operações é assim, o empreendedor ter uma assessoria jurídica do lado dele desde o princípio, desde o início do processo. Então, desde a discussão de term sheet, tal, traz a sua assessoria. Mas, por favor, traga uma assessoria que entende desse tipo de operação, né? Porque, às vezes, o que a gente vê também é, vou trazer meu advogado de confiança, mas meu advogado de confiança é aquele que me ajudou no meu divórcio, é aquele que me ajudou, sei lá, quando eu comprei minha casa. Então, esse tipo de apoio jurídico, muitas vezes, não vai ajudar muito, porque vai questionar pontos que são absolutamente praxe nesse tipo de transação e vai fazer o processo demorar, né? E se ele não tiver desde o início, também, às vezes, é alguém que é do ramo, tal, mas chega no finalzinho, quando já estão os contratos definitivos prontos, tal, não sei o quê, aí quer reabrir toda a negociação. Então, isso é um grande entrave, o desafio para a gente conseguir viabilizar, né? Então, acho que esses são os pontos principais aqui. Obrigada, Cris. Mira, pegando esse gancho da Cris aí, que a gente falou um pouco sobre due diligence, que pode ser desde uma diligência para uma empresa menor e tal, até uma grande due diligence, como que o Data Room da DataSite consegue ajudar nesse processo? Bom, primeiro, obrigado, MZ, PH, pelo grande evento, excelente espaço. Mesmo o PH ter zoado a minha foto a semana toda, mas, enfim. Vou contar. Eu queria pedir uma gentileza, se tem como colocar aquele slide dos IPOs, do volume de IPOs. Acho que vale a pena contar um pouquinho o processo de como evoluiu a diligência. É aquele slide do começo, gente, Isso, que a gente se for viu. Possível, senão não tem problema. Eu vou os vales e picos. Improvisando aqui. Bom, me apresentando muito rápido, eu sou Jorge Mira, sou responsável pela DataSite América Latina. Então, ótimo, obrigado. Consegui convencer os gringos que México faz parte da América Latina, então isso está abaixo da minha responsabilidade. Vou contar um pouco, bem rápido, como evoluiu o processo de diligência e as prioridades que foram dadas conforme o tempo. Eu comecei com isso em 2004. Já tinha participado de diligência física. Acho que aqui, quem participou de diligência física, puder levantar a mão aqui. Quem já ficou em hotel? Legal. Então, estamos todos com cabelos brancos aqui. Depois disso, um amigo meu me fala, Jorge, tem uma empresa nos Estados Unidos que criou um sistema novo, que é o Data Room Virtual. Eu não conhecia direito. Não tinha dinheiro, vendi meu carro, fui para os Estados Unidos, pedi um café da manhã com o CEO dessa empresa, porque eu não tinha dinheiro para passagem de volta, então falei, café da manhã. Ele me deu a representação, né, para poder introduzir o sistema de Data Room Virtual na América Latina, e em 2004 fui lá, bati em todas as portas, inclusive eu conversei com o pessoal da MZ lá atrás. Não sei se o PH lembra, mas 2005 acho que a gente conversou. Enfim, não, obrigado, não estamos interessados, é data room físico, é ficar em hotel, é as caixas em hotel, assinar papel em hotel, enfim. E aí, vendi um rim para conseguir manter a companhia em ordem, e quando o mercado de equity começa a abrir, começam a me ligar. Jorge, não temos braço para fazer diligência, a gente precisa de ajuda. E aí se tornou realidade aquele sonho de todo vendedor de ser tomador de pedido. Comecei, o telefone não parava de tocar, os bancos me ligando, Jorge, precisa montar um data room, precisa montar um data room. Nessa época, qual que era a prioridade para as empresas? Era falta de braço, preciso colocar informação e sair. Então, o valor percebido dentro de um data room virtual era basicamente achar e conseguir a janela e conseguir sair, que as pessoas tivessem tempo de olhar a sua informação. Mas chegava o absurdo de... Eu tive clientes que nos carregaram 1 milhão de páginas na sexta-feira e queriam sair na segunda-feira. Então, assim, as diligências que eram feitas nessa época, mesmo no data room virtual, eu tinha minhas dúvidas. Mas, enfim... Esse era o principal pitch nessa época do Data Room Virtual. Então, o Data Room Virtual poderia ajudar colocando isso de uma forma onde mais
bancos, mais assessores pudessem ter acesso a essas empresas. O tempo foi passando, o pessoal foi se adaptando com o conceito, e o que começou a acontecer quando o mercado começou a minguar? A gente precisa ter uma vantagem competitiva em relação às outras empresas para que, quando vem essa janela, a gente estar preparado. Então, o que começa a acontecer? Começam a me ligar falando, Jorge, não estamos preparados ainda, mas queremos começar a montar, a necessidade de começar a deixar tudo organizado, porque quando sair essa janela, eu quero ser o primeiro. Por quê? Porque vai ter gente que vai sair correndo atrás, mas as minhas informações já vão estar lá e já vão estar organizadas. Isso durou durante um certo tempo, e a própria DataSite começou a evoluir. Além de entregar essas informações online, a gente começa a tentar ajudar no processo, a tentar deixar o processo mais rápido. Porque qual que é a ideia? Você mudando de um data room físico para um data room online, um VDR, como a gente chama, você consegue acelerar esse processo, você consegue dar todas as informações de uma forma estruturada para os potenciais players, e até a parte de Q&A. Então, hoje, até a gente tem uma certa briga que o Q&A, grande parte do Q&A é feito em Excel. Não, vou colocar o Excel e o Excel vai ser feito lá fora da plataforma. Aí eu falei, tá, mas o que acontece se termina o processo, começo a te perguntar, eu te perguntei isso, você me respondeu. Não respondeu, aí você tem que ir lá no seu Outlook e ver. Então, a gente começa a tentar educar as companhias para coloque o processo de Q&A dentro da plataforma. Ou seja, você tem todas as perguntas, todas as respostas, tudo estruturado. Começou a mudar durante os anos e a preocupação começou a ser LGPD, começou a ser compliance. Eu preciso ter tudo registrado. Tudo que foi mostrado, eu preciso ter o registro disso. E tivemos N situações onde uma emblemática foi uma empresa belga, ela vendeu o ativo, o comprador, depois de 2 anos, entrou com uma ação que não tinha tido acesso a certos processos, e eles tinham todos os relatórios, eles tinham os relatórios de acesso. Não, vocês viram esses documentos, o seu advogado viu esse documento, essa data, e chegamos a evoluir ao ponto de que nós conseguimos fazer o track de quantos minutos, segundos, cada pessoa ficou em cada página de determinado documento. Então, imagina que você tem um documento que pode ser um potencial deal breaker e vocês querem monitorar, através dos nossos relatórios, quem vai ver aquela página. Pelo amor de Deus, tomara que ninguém veja isso aqui. Mas você consegue ver. O fulano de tal viu por tantos segundos, passou rápido, enfim. E isso começou a evoluir até ano de 2020 e 2021, nós tivemos 82 IPOs na nossa plataforma. Muitos não foram ao mercado, mas eu acredito que 90% de todos os IPOs que foram lançados nessa época estavam na DataSite, preocupados com isso, preocupados com compliance, com segurança, ter o track record de tudo que está acontecendo, e, no final, você ter o cheque antes na sua mão. Então, você consegue encurtar muito o espaço de tempo entre o processo de começar a se organizar, ir ao mercado e receber a captação. Então, acho que a gente consegue ajudar nessa parte. E continuamos evoluindo. Então, acabamos de comprar uma empresa de board reporting, então a gente começa a juntar outras pontas, né, que fazem parte do ecossistema para oferecer para o mercado. Espero que tenha ajudado. Excelente, excelente, Mira. Agora eu quero passar aqui para a Taeli, que a Taeli fez captação recentemente, passou por uma jornada aí extrema, né? Então, conta para a gente um pouquinho como foi essa jornada, Taeli. Obrigada, Ângela. Obrigada, MZ, pelo convite. A gente finalizou uma captação em dezembro, mas não foi a primeira, né? A gente já fez diversas, não só na Conta Simples, que é a fintech na qual eu atuo como CFO, mas em empresas pelas quais eu passei antes. Inclusive, já usei diversos data rooms. Essa questão da monitoria do tempo é excelente. Inclusive, para um CFO, uma das coisas que eu gosto muito de fazer, porque mais ou menos as perguntas que virão numa diligência a gente já imagina quais são,
e quais a gente tem medo, né? Porque a gente sempre sabe assim onde é que está o calcanhar de Aquiles da companhia. Então, eu gostaria de usar isso quando os meus advogados me mandam a conta, falando que ficaram 3 horas em documento. Eu falo, excelente. Se vocês criarem essa solução, monitorei inclusive, aqui, eu contrato. Mas essa monitoria do tempo permite ao CFO também entender as potenciais perguntas nas quais eles querem se aprofundar, então a gente consegue começar a trabalhar mais profundamente com os nossos times internamente nessas respostas. Mas em relação à captação, Ângela, eu acho que a jornada da captação ela começa muito antes da diligência, né? E ela está muito atrelada ao tipo de investidor que você espera trazer para a companhia e também a maturidade da companhia. Obviamente, quando você está captando no início da vida, às vezes com investidores anjos ou investidores de seed round, é muito diferente de quando você está num estágio muito mais maduro, né? A diligência ela oscila bastante, né? Mas guardadas as devidas proporções, né, para as pequenas, né, a diligência cobra todos os itens, né, mas ela nem tem tanto tempo de vida, né, para responder tudo aquilo. Muitas coisas nem se aplicam, né? Não vem aquelas perguntas de 5 anos atrás, né? Me abre 5 ou até anos. 5 anos, mas não muito mais do que isso. Não costuma ter contingências, né? Então, assim, é uma coisa, né, simplifica em algum aspecto, né? Exato. Então, eu queria falar especialmente de 2 captações que eu fiz, porque elas têm cenários muito diferentes, né? Uma das captações foi na virada de 2021 para 2022, que foi quando o dinheiro sumiu, né? Quando a gente começou, que foi declarado pelo mercado como o inverno, né, do mundo de venture capital, né? Não faltava dinheiro, mas ninguém queria ser o primeiro a colocar um cheque no mercado. Porque existia aí muitos questionamentos em relação a como esse mundo de venture capital e as startups deveriam performar e o que aconteceria com esse mercado. E aí eu não tinha opção de não captar na empresa na qual eu estava naquele momento. A gente tinha preparado durante mais de 1 ano a empresa para essa captação, só que, por uma infeliz coincidência, né, o nosso timing de captação e de construção do negócio coincidiu com o inverno das startups. Então, foi uma captação que ela foi... ela exigiu muito esforço nosso, né? E o que isso significa? Assim, eu imagino que eu tenha batido na porta de todos os venture capitals que cobriam o Brasil e o mercado no qual essa startup atuava naquele momento. E aí tem um ponto que, assim, a questão da diligência ela é importante, mas tem uma questão de você saber explicar muito bem o seu negócio, por que ele é um negócio sustentável, por que ele é um negócio que a longo prazo ele é interessante, você ter muito bem estruturado o porquê que você vai continuar crescendo, como que seus financials vão melhorar, por que você precisa daquele dinheiro, como você vai investir aquele dinheiro. E aí nós ficamos vários meses nesse processo, encontramos os investidores que nós estávamos procurando, e aí eu comecei a entender uma palavra que você soltou, Cris, a importância de... O term sheet veio rápido, só que a gente não exauriu a discussão do term sheet naquele momento. E aí a hora que a gente foi para os documentos finais, né, depois de uma diligência super exaustiva aí de 4 ou 5 meses, ainda tinham questões importantes societárias em aberto. E aí, quando você faz uma captação, né, de uma rodada série A, B, C ou D, ela pode influenciar o que você escreve naquele documento, não só naquela rodada, mas nas rodadas posteriores, porque aquilo pode gerar alguma insegurança em um outro padrão de investidor que vai vir no futuro, ou tirar a governança da companhia, enfim, trazer, às vezes, alguma fricção para o dia a dia que não é necessária. Então, a gente levou bastante tempo, principalmente porque estava durante esse inverno das startups, e depois de diversos outros meses, pelo menos 2 ou 3 meses, para afinar essa negociação. Então, isso para mim ficou um aprendizado de, poxa, traz isso para o começo, para a discussão do term sheet, pelo menos os pontos principais. Porque os documentos finais eles já têm uma fricção enorme com os investidores. Então, tudo que você puder matar na largada, excelente. E aí, a outra captação que eu queria comentar, ela viveu o cenário
oposto, no qual a gente não queria captar, inclusive foi na conta simples, foi essa de dezembro. Os investidores vinham desde o início de 2023 falando, não, olha aqui, tem dinheiro na mesa, né? E eu falava, nossa, mas esse cenário aqui está muito diferente do que eu estava habituada a encontrar, mas porque quando você tem um resultado excelente, o dinheiro vai estar disponível. O investidor, ele sabe, né? O investidor bem preparado, ele sabe cheirar onde de fato tem um outlier na carteira dele. E aí essa conversa ela foi muito assídua ao longo de 2023. E aí no final de 2023 a gente falou, legal, a gente está disposto a fazer uma captação, mas não tinha espaço para trazer investidores de fora. E aí, para mim, tem um outro aprendizado, que é relacionamento com o investidor atual ou potenciais investidores futuros não se faz no momento da captação, se faz durante toda a vida. Tem que tomar muito café, tem que almoçar muito, tem que fazer muita reunião virtual, catch-ups com esses investidores com frequência para que eles entendam a trajetória da companhia. Não adianta tirar uma fotografia e entregar na mão do investidor. Ele quer conhecer o seu filme, né? O filme que você está construindo como companhia, porque isso ajuda ele nos modelos preditivos de para onde você vai como companhia também e quanto que aquilo está associado à tese daquele investidor. E foi isso que aconteceu com a gente no ano passado, então a gente não conseguiu abrir para os investidores que acompanhavam a gente já há algum tempo, que também de fora, que ainda não estavam no nosso cap table. E aí, por mais bacana que seja essa situação, porque a gente fica feliz de ter, né, um overload de propostas, é muito constrangedor, porque você constrói um relacionamento. Então, também tem um papel, não só do CFO, mas dos fundadores e dos sócios, de como é que você mantém aquecido aquele relacionamento, mas diz que não para um investidor que pode ser muito importante dali a alguns anos para a companhia. E aí, eu assistindo a apresentação do pessoal aqui da Before, assim, eu me senti em dezembro operando na B3, porque os investidores atuais que a gente tinha queriam colocar um cheque muito maior do que a gente estava disposto a receber. E a gente não queria e não precisava tomar aquela diluição, assim como um outro aprendizado para mim, assim, a gente não queria esticar o valuation, porque isso parece muito sexy, muito interessante no curto prazo, mas é um tremendo risco a médio e longo prazo. E aí, operar na B3 é isso, né? A gente tem o cap table dos sócios atuais, e aí eu comecei a ligar de um em um, e tentar convencê-los a vender uma parte das suas participações para que a gente pudesse trazer, né, o investidor líder que já estava na estrutura societária, mas ele ainda não tinha cadeira no board, ele tinha entrado como um minoritário. E foi muito interessante, porque a gente sempre pensa na dificuldade de conseguir o dinheiro, né? A gente geralmente não para pensar na dificuldade de convencer um investidor que já é investidor de uma empresa que está performando bem a vender as suas ações. Claro, né? Eles querem ficar. E aí a gente entregou um retorno para vários deles, assim, em 3 anos, na casa de 30 vezes o que eles tinham colocado. Então, o que eu ouvia era, por que eu vou sair, Taeli? Eu vou ficar mais 2 anos e vai que esse 30 vira 40, 50, 60. E aí tem todo um processo de trazer contexto, né? De essa captação ela só vai existir se você topar vender um pedaço sua participação. Então, foi um outro momento, uma jornada super interessante, mas aí já com muito mais maturidade, com o term sheet já exaurido, mas esse processo ainda, depois que a gente conseguiu negociar com todos esses investidores, e foram mais de 40 investidores que saíram da estrutura societária, né, que venderam ou integralmente ou parcialmente suas ações, tem um outro ponto que eu não tinha precisado harmonizar até então, é quando chega de novo nos documentos finais, em que aquele investidor que entrou lá atrás, ele tem que começar a abrir mão de alguns dos poderes que eles têm. E isso também é muito doloroso. É doloroso para o investidor e também é muito doloroso para quem está do lado da empresa. Por quê? Porque quem te apoiou no início da sua vida, quando ninguém queria abrir a porta,
foi aquele investidor. Então, como é que você aprende a dar espaço, mas entendendo que, poxa, é uma nova perspectiva, é uma outra empresa, é um outro momento de vida, e que é nossa responsabilidade, né, como financeiro, garantir que a gente está criando uma estrutura que permita a gente continuar fazendo captações e pegando dinheiro e tendo uma governança que seja coincidente com a maturidade da companhia. Senão a gente vira uma empresa de capital aberto e você ainda está num Series C, né? Então, super complexo, custa muito dinheiro, porque você tem que ter muita gente fazendo muito relatório, reportando muitas coisas granulares para os investidores. Então, a gente também tem a responsabilidade de evitar que isso aconteça. Então, acho que dois espectros bastante diferentes, Ângela, que eu encontrei na minha carreira e que eu entendo que, no final, quando a gente fala de rodada, tudo é possível. Cada rodada é muito única. A gente precisa saber ler exatamente o ambiente, cidades que vão aparecer ali naquele momento. Nossa, Thaeli, muito obrigada por compartilhar com a gente. A gente percebe claramente um amadurecimento, né? Inclusive na análise e nas precauções que se deve ter, né, desde o início. Então, é lesson learned, né? E tem que usar isso no dia a dia. Super obrigada por compartilhar. Queria voltar com a Cris aqui, e a Cris tem muita experiência nesse tema de analisar, né, as investidas. Queria que você compartilhasse com a gente aqui algumas situações, Cris, assim, inusitadas, muito positiva ou muito negativa, que te surpreendeu muito. Vamos lá. Acho que esses pontos que a Thaeli mencionou, né, do antes da diligência, né, porque a gente só chega na diligência se a gente tiver respondido todas aquelas perguntas lá anteriormente, né, qual que é que solução, né, a empresa, que dor que ela está respondendo, qual é a solução, se ela tem diferenciais competitivos, né, qual que é o ambiente competitivo e o que sustenta aquilo para ela crescer, e para ela se desenvolver e tudo mais, e para a gente ter perspectiva de saída no futuro, né? Então passa muita coisa antes de chegar na diligência, né? E o term sheet é isso, a gente tenta cobrir, no nosso caso, né? A gente faz um term sheet muito robusto, tenta cobrir muitos pontos, né, para minimizar o desgaste lá nos documentos definitivos, mas acaba, às vezes, sobrando uma coisinha ou outra, principalmente se o assessor jurídico do outro lado não tiver participado do term sheet. Aí a coisa pode se estender por muito mais tempo. Mas, respondendo à sua pergunta, Ângela, então, assim, em geral, né, como eu disse, como a gente é o primeiro investidor institucional, antes da gente, ou só tem os fundadores, ou fundadores e anjos. Então, a gente vai se deparar ali com situações, talvez, menos positivas, né? Mais frequentemente menos positivas do que mais positivas, mas a gente já teve situações, né? Como eu acho que eu mencionei na fala anterior, né? De um caso que era a operação da companhia estava num CNPJ, mas o empreendedor estava tentando captar dinheiro em outro CNPJ que não tinha a operação, né? Daí, mas espera aí, né? Como é que eu vou investir nessa, mas a operação está na outra, né? Então a gente teve que ajudá-lo, né, a arrumar toda essa questão societária, ter a operação no lugar, né, no CNPJ, que era o objeto da captação. E isso fez esse processo inteiro demorar cerca de 1 ano, né? Então, o tempo que gasto, né, investido para deixar tudo em ordem, para daí viabilizar a captação, foi gigantesco, né? E um trabalho que ele podia ter feito antes, né? De preparar a companhia antes de chegar no momento da captação. Ô, Cris, inclusive, esse é um ponto que varia bastante, né? Pela minha experiência, o tempo que dura essa diligência, né? Por exemplo, essa que nós fizemos agora no final do ano, a gente percorreu ela inteira em 40 dias. Nossa, excepcional. E tendo, né, Big Four olhando, investidores internacionais, né, super profundos. Mas eu já fiz diligência que levou 9, 10 meses. E aí, é aquela coisa, né? O empreendedor que chega para a gente falar... Tenho tudo pronto. Amanhã você vai receber o link aqui a gente usa o Drive, viu? O Google Drive. Não é o DataSite. Você tem que desenvolver um produto para o mercado aqui das startups e do GVC. Tem que tornar a coisa acessível.
Bom, mas é isso, nunca é verdade, né? Quem fala que está tudo pronto não está nada pronto, muito pelo contrário, né? O último balancete é de, sei lá, muitos meses atrás, e aí começa a saga. A gente estabelece um ritual, né, semanal de checkpoints para agilizar e para a gente fazer essa mediação, né, entre a companhia e entre os assessores, porque senão fica aquele jogo de empurra, né? A empresa fala que entregou tudo, o assessor fala que não recebeu nada, e aí fica aquele negócio, ou recebeu, mas não é exatamente aquilo, tal. Então, essa formalização semanal, esse encontro semanal ajuda muito para dar ritmo para a coisa e para a coisa fluir melhor. E seria um sonho de consumo ter uma empresa que a gente conseguisse concluir a diligência em 40 dias. Né? Acho que esse é o ponto. Acho que, só um comentário, eu escrevi um artigo que saiu até no portal startups.com.br mês passado, justamente falando disso, né? De como se preparar para uma rodada de investimento, mais focado, obviamente, em startups, mas que vale, né, para qualquer companhia. Né? Excelente, Cris. Bom, Mira, eu acho que tem um mercado aí, ainda mais agora com a B4 aí, eu acho que tem um mercado, lançar um produto mais nichado, acho que fica a dica aí. Todo mundo reclama de custo. Não, eu só queria finalizar, deixar até um recado para todo mundo. O interessante de trabalhar na DataSite, o ano passado, para vocês terem uma ideia, a gente fez 15 mil transações ao redor do mundo. Só em Nova York são 36 transações fechadas por semana. América Latina, uma média de 11 transações a gente faz. E o que quer dizer isso? Assim, a gente tem acesso ao que vai acontecer no mercado, no mínimo 6 meses antes. Então, pensem que o que vai acontecer daqui 6 meses, o que vai acontecer daqui 1 ano, muitas empresas mais maduras que estão se preparando já estão com a gente. Então, a gente tem um bom panorama de como a situação vai se apresentar, né, para o futuro. Obviamente, a gente não tem controle, né, macroeconômico, mas a gente tem controle do apetite dos investidores, a gente tem controle do apetite dos empresários, e deixar o recado que é muito positivo, existe muita coisa acontecendo, tem a IPO trabalhando com a gente, potencial IPO trabalhando com a gente, M&A nem se fala, uma quantidade enorme, todo tipo de financiamento. Então, assim, deixar esse recado. Acho que quem joga contra o Brasil, acho que está completamente equivocado, é um tremendo mercado. Lá fora, eles veem o Brasil como um mercado fantástico, extremamente com potencial enorme. E é isso, pessoal. Acreditem no Brasil que vai dar certo. Esse é o meu recado final. Obrigada, Mira. Bom, vamos finalizar aqui com a Taeli falando para a gente do quanto fortaleceu, né? Como é importante essa jornada para o CFO ou para a CFO, em termos de hard skill, soft skill, o que você teve que exercitar mais nesta jornada de captações que você passou, Taeli? Eu acho que essa resposta ela é muito individual, né, Ângela? No meu caso, o que eu tive que fortalecer foi a parte de legal, porque o que está, às vezes, nos documentos finais, e aí, hoje em dia, tem muito fundo internacional atuando no Brasil, consequentemente, os documentos são todos em inglês, a gente precisa saber interpretar, porque uma palavra mal colocada faz muita diferença. Às vezes, você permitiu um fundo não ser diluído nas rodadas subsequentes, isso traz um risco enorme, é uma palavrinha mal colocada. Você deu um poder de major investor sem você perceber em algum item específico. Então, pessoalmente, para mim, um ponto em que eu aprendi a não abrir mão eu leio todos os documentos. É exaustivo, porque são centenas de páginas, né? Quem já pegou documento de uma rodada, são 7, 8 documentos, e alguns deles hiper profundos. E aí, outro ponto que vem muito ligado a esse, assim, negociem muito bem com os advogados, porque custa uma fortuna fazer uma captação.
Então, acho que ter um assessor adequado faz muita diferença, porque ele te traz esse insight de isso aqui é padrão nesse tipo de rodada. Essa solicitação não é padrão, você não deveria aceitar porque vai te causar algum tipo de problema. Então, pessoalmente, para mim, esse foi assim, o principal ponto de desenvolvimento. Mas, claro, que eu acho que assim, o principal papel do CFO ali não tem mais a ver com finance, para mim, porque o finance é antes, é a rotina, é o dia a dia, é o balanço, a DRE, a parte tributária, esquema trabalhista, mas a arte da negociação ela é bastante presente durante esse período, seja uma negociação do valuation da companhia, seja uma negociação de tamanho do pool de stock options que você quer criar, ou do tamanho do cheque que aquele investidor vai colocar. Então, a negociação é um negócio que é muito mais difícil você aprender, inclusive, do que a parte jurídica, porque a parte jurídica, com um bom assessor, um pouco de estudo, você chega lá. A negociação é uma leitura a cada minuto de até onde você pode esticar a corda, quando você segura, quando você cede, para que todo mundo saia da mesa. Lembrando que aquele investidor ele veio para ficar ali talvez um ciclo de 7, 10 anos, às vezes até mais tempo. Então, todo mundo tem que sair da mesa acreditando naquela tese, acreditando que é uma relação saudável, acreditando que está ganhando naquela relação. Então, eu acho que essa arte da negociação, para mim, é o mais complexo de tudo, porque não tem uma receita de bolo. E de estabelecer relações de confiança, né? Como você está falando, são relações que vão durar muito tempo, muitos anos. Então, se na largada o clima já está ruim, que o negócio não vai dar certo, vai ter briga no futuro, tal. Então isso é muito relevante. E às vezes ter exemplos numéricos. Como é que vai ser a diluição, né? Tem vários mecanismos de diluição. Aí você entendeu uma coisa, o outro entendeu outra. Faz, né? Uma tabelinha, uma planilhinha. É assim que vai funcionar de coisas que envolvem números, diluição e tudo mais. Porque isso facilita, economiza desgaste no futuro também. Excelente. Bom, queria muito agradecer a todos aqui, Mira, Cris, Taeli, foi um prazer estar aqui com vocês, pessoal da MZ, e muito obrigada, gente.